Eu estava conversando com muitas pessoas aqui antes da live, né, ser interrompida, sobre a situação, os números do Covid aqui na Bahia, né? A gente sabe que estamos aí, né, o governador Rui Costa, o prefeito Assemineto, os prefeitos também com medidas, né, importantíssimas, investindo na nossa saúde, ampliando o número de leitos, mas ainda está bem complicada, né, a situação. Então, quero saber um pouco também da opinião do deputado Marcelo Nilo, se esses investimentos, né, tranquilizam um pouco o nosso coração. Olha, Agora deu entrou. tudo certo. Boa noite. É o tempo de ajustar, é assim É a mesmo. tecnologia, né? Muito boa noite. Primeiro Boa quero lhe noite, Milena. agradecer, Eu que lhe peço parabenizar a desculpas. persistência. Acontece, já aconteceu aqui algumas vezes. Eu Boa estava noite, tentando deputado. aí, e agora chegou aqui meu genro e conseguiu conectar. E é um prazer grande Pronto. conversar com você. É sempre Que uma bom. alegria. Que bom, que alegria também recebê-lo, que alegria também proporcionar para os meus seguidores, para os seus, essa aproximação. Eu acho que o bacana, né, dessa quarentena são essas lives, porque a gente consegue conversar com muitas pessoas em cada canto aí, né, do país e do mundo, e compartilha conhecimento, compartilha informação. Aqui eu já falei de um monte de tema, e é uma alegria falar de política, principalmente com um político experiente, atuante, como é o seu caso. Já quero começar lhe perguntando, né, sobre como é que estão aí os trabalhos em meio a essa pandemia toda. Olha, Milena, na realidade, nós estamos passando por um momento muito difícil, muito grave. Agora mesmo, numa coletiva, o ministro da Saúde disse que morreram, nas últimas 24 horas, 407 pessoas. Ou seja, está aumentando e vai chegar no pico, igual a Itália, igual a Alemanha, igual a França, igual aos Estados Unidos. É muito grave. Eu sempre disse que nós vamos vencer essa pandemia se nós não fizermos nada. E, ao mesmo tempo, fizermos tudo, ou seja, se ficarmos em casa. Mas, infelizmente, o povo brasileiro só fecha a porta depois de roubado. O comércio funcionando, as pessoas indo para ruas. E esse negócio de dizer que morreram 3 mil pessoas, isso é brincadeira. Morreram muito mais. Você Verdade. imagina que nos Estados Unidos, 800 mil pessoas infectadas. No Brasil, 50 mil, mais ou menos. Claro que é porque não estão fazendo os testes. Porque os Estados Uhum. Unidos, lá tem um teste rápido. Então, a coisa é muito grave. E o pior dessa pandemia, Helena, é que 86% das pessoas não têm sintomas. Somente 14% é que sabe que está doente quando começa a ter os sintomas. Ou seja, às vezes você está com coronavírus e não sabe, passa para outra pessoa. Então, ou o povo brasileiro se conscientiza que a coisa é muito grave, ou, infelizmente, nós vamos ficar pior do que os Estados Unidos, do que a França, do que a Alemanha, do que a Espanha, porque nós não temos a estrutura de Cultura. saúde como os outros países têm. Nós não somos países de primeiro mundo. Se eles tiveram grandes dificuldades, imaginemos nós que não temos uma estrutura suficiente. Então, eu diria, a coisa é muito grave mesmo, e o brasileiro ainda não se conscientizou. Complicado, né? Quando as pessoas começarem a ter consciência de que esses números se transformem em nomes, né, deputado? Eu estava conversando isso anteriormente com as pessoas. A gente está vendo a doença chegar cada vez mais próximo, né? Vizinhos já com casos na família, amigos, né? Pessoas que estão morrendo aqui perto da gente. Eu vi você falando sobre essa preocupação da infraestrutura da saúde. Queria um pouco da sua avaliação. Eu sei que o governador Rui Costa tem feito assim esforços, né? Muito importantes, investimentos altíssimos na nossa saúde, aumentando o número de leitos, mas ainda é preocupante, né, deputada? A gente sabe que essa quantidade de leitos não é suficiente quando atingimos o pico aqui no nosso estado. Olha, na realidade, a Bahia, felizmente, tem sido privilegiada. Você vê que morreram Sim. 53 na Bahia, enquanto outros estados, como o Ceará, já morreram mais de 200, Amazonas mais de 200, porque o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto tiveram a grandeza de se unirem no sentido de combater o coronavírus. O governador adotou as providências logo no início. Eu, por exemplo, fui uma das primeiras pessoas na Sim. Bahia a defender a quarentena. Eu estou em casa há 35 dias que eu não vou nem no elevador. Minhas filhas fazem o supermercado, colocam na porta, nós pegamos e mesmo estamos aqui cumprindo o nosso papel como ser humano, como dever cívico, dever familiar, porque
o coronavírus é muito grave. Ele é muito covarde, mas ele é muito forte. Se nós não adotarmos as providências numa quarentena, você pode ter certeza que nós vamos ter uma pandemia pior do que 1918, há 102 anos atrás, Milena, onde morreram 50 milhões de pessoas no mundo. Inclusive um presidente da República que foi eleito, salvo engano, Rodrigo Alves, que foi eleito e não tomou posse. Ou seja, hoje, com as redes sociais, com as televisões, com as rádios, nós temos uma estrutura maior. E eu diria a você que 2 grupos merecem o aplauso, muitos grupos, mas 2 eu gostaria de ressaltar. Primeiro, as pessoas que trabalham na área de saúde, os médicos, os dentistas, os enfermeiros, os auxiliares, todos estão de parabéns. E vocês da imprensa, vocês estão cumprindo um papel essencial, fundamental no salvamento das vidas. Eu diria, eu não morro de amores pela Rede Globo, mas a Rede Globo tem salvado vidas. É, sem dúvida nenhuma, o maior meio de comunicação. Né? A informação tem levado o momento da dificuldade, mostrando ou a pessoa fica em casa ou, infelizmente, vai ser contaminado. Eu vi, você imagine, nós temos um presidente da República pública eleito pelo povo que disse que a economia é mais importante do que a vida. E o pior, ele disse que é uma gripezinha, um resfriadozinho. E agora, recentemente, ele disse que vão ser contaminados mais de 70% do povo brasileiro. 70% de 200 milhões são 140 milhões de pessoas. Como está morrendo, em média, 5%, 7 milhões de pessoas vão morrer, segundo o Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem, infelizmente, para mim, é um homem despreparado para o cargo. Você vê uma crise dessa, hoje ele está querendo demitir o Polícia Federal, isso que eu ia lhe perguntar. É mole a pauta que ele coloca como prioridade? Você vê numa pandemia dessa, ele demite o ministro da Saúde, que estava aprovado por 70% do povo brasileiro. Eu não tenho por que estar aqui elogiando o Mandetta, ele é do partido adversário, mas ele fez um grande papel. Ele foi coerente, ele defendeu a ciência, ele defendeu a saúde. Então, eu diria a você com muita clareza, Milena, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro é um homem que não está à altura do cargo, não tem amor à vida. Quando ele vai para as ruas, imagine, ele disse que só deve ficar em casa pessoas de 60 anos. Ele tem 65. Ele vai para as ruas abraçar, beijar, tirar selfie. Tossir, tirar selfie e tudo mais. É um homem realmente que não tem amor à vida. Quando o presidente... Deputado, pois não. Avaliando tudo isso que você está falando, né, sua experiência também, esses posicionamentos do nosso presidente, eu quero lhe perguntar como é que fica o relacionamento do presidente com o Congresso, com o Senado, as aprovações no meio dessa confusão toda? Olha, o presidente Bolsonaro, ele gosta de confusão, ele gosta de polêmica, ele gosta de desviar o assunto, mas ele ultrapassou todos os limites. Quando ele vai para um comício, uma passeata que está defendendo a volta do AI-5, a volta da ditadura, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, no dia seguinte ele disse que nada, fui participar porque era em defesa da abertura do comércio, era defesa da liberdade, ou seja, ele faz uma coisa de manhã, no dia seguinte ele faz diferente. Ele fez uma correspondência para o Toffler, dizendo que não disse nada daquilo. Então, o mundo viu ele participando de um ato em defesa da ditadura, do fechamento do Congresso. Ele foi eleito, Milena, para ser presidente da República, não para ser rei ou ditador. Eu acho que ele ultrapassa todos os limites. O Congresso está atento. As pessoas até, poxa, deputado, está na hora de defender o impeachment. Eu acho que não é hora de impeachment. A hora agora é de salvar vidas, de lutar contra esse vírus forte chamado coronavírus. Vamos responder a pergunta aqui do Ed Gifune, porque também foi uma outra confusão, uma outra mancada aí. O deputado, pior que o governo está falando que não tem mais dinheiro para pagar o auxílio emergencial. O povo vai passar fome, a Caixa Econômica diz que não tem mais recurso, que não recebeu repasse, que depende do governo federal. O governo estimou uma quantidade de números, agora está em outra. Como é que o senhor vê essa questão? Ele é um cidadão que sempre criando dificuldades. Você imagine, nós votamos no Congresso, ele, para sancionar a lei, demorou 3 dias, uma coisa que você faz em 10 minutos, no máximo 1 hora, você fazer um decreto. Ele tem pessoas preparadas para fazer um decreto, ele demorou 3 dias. Ontem disse que ia pagar a segunda parcela, hoje disse que não tinha dinheiro, ou seja, não tem planejamento. O governo, infelizmente, ele é uma pessoa despreparado,
ele não tem preparo político, não tem preparo intelectual, não tem preparo moral, você imagine. Toda vez que tem uma crise, Milena, o que é que ele faz? Ele desvia o assunto. Lembra do desmatamento da Amazônia? O que é que ele foi Lembro. dizer? Que a esposa do presidente da França é Da feia. França, Isso é filho. coisa para o presidente da República. Agora, para desviar a atenção da pandemia, quer demitir o chefe da polícia, delegado, o diretor-geral da Polícia Federal, ou seja, para desviar a atenção. Ele, Verdade. quando está acuado, sem argumento, sem planejamento, sem condições de dar satisfação à sociedade, ele desvia o assunto. Numa pandemia dessa, numa situação grave que o mundo, o Brasil estão vivendo, ele quer demitir o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, ele quer demitir Moro, porque Moro é mais forte do que ele politicamente e tem uma aceitação maior que o próprio presidente da República. Uhum. E nesse caso aí, dessa destinação da verba do auxílio emergencial, quem que errou nas contas? Erraram no número de pessoas, errou na verba repassada? Qual a sua opinião? Não, recursos tem. Nós aprovamos o orçamento de guerra. Tem recurso suficiente. Ele queria, inclusive, R$ 200. Nós, congressistas, à unanimidade, passamos para 600. Ele tem recurso suficiente. O problema é que ele quer criar problemas para que tenha uma revolta popular. E ele dizer, eu não disse que o povo ia se revoltar, eu não disse que o povo ia descer o morro. Ou seja, ele faz tudo isso para ter o conflito. Recursos tem. O Brasil suporta sustentar os autônomos. Hoje ontem nós aprovamos ajuda para os pequenos e microempresários. Hoje nós estamos aprovando o não pagamento do FIES durante a pandemia. O Congresso tem responsabilidade. Nós sabemos que recursos tem. Nós, todos parlamentares, eu, por exemplo, passei toda a minha emenda parlamentar de bancada para a Secretaria de Saúde. Todos os deputados doaram, recursos tem suficiente para que ele possa cumprir o papel de pagar os autônomos, que são os mais prejudicados, ajudar os pequenos e micros empresários. Agora, infelizmente, o que ele quer o confronto. Ele é uma pessoa, eu repito, uma coisa que é muito grave. De manhã, ele disse que é uma gripezinha, um resfriadozinho. No dia seguinte, ele disse que vão morrer 7 milhões de pessoas. Perguntaram ao presidente. É uma piada, é Presidente, verdade. o que é que você está achando do número de mortes? Eu não sou coveiro para falar sobre mortes. Então, é uma piada. Eu acho que você usou o termo correto. O presidente da República, alguns dizem que é um psicopata, outros dizem que é um despreparado, mas eu acho que ele é uma piada. É uma piada porque, infelizmente, ele não tem amor à vida. E quem não tem amor à vida não tem amor a nada. Deputado, você falou, mas vamos dar mais ênfase a esse assunto sobre esse auxílio para os microempreendedores, né? Eu recebi algumas mensagens de esteticistas, profissionais de beleza que estão realmente sem recursos, né? Porque os salões estão fechados, poucas pessoas estão pedindo atendimento em casa. Como é que vai funcionar? Olha, Milena, quem tem de sustentar, quem tem de segurar, quem tem de cobrir, como a gente chama na gíria popular, aos autônomos, é o governo federal. O governo federal tem a obrigação de sustentá-los por, no mínimo, 4 meses. Eu acho que os autônomos são prejudicados, eles têm que ter os 600 a 1.200, se você for pai e mãe, ao mesmo tempo, R$ 1.200, para que eles possam, inclusive, fazer o supermercado, ou seja, pelo menos ter o básico. O governo do Estado, por exemplo, aliás, o governo federal também, está pagando as contas de água e de luz, tarifa social. Se você tiver recurso suficiente para sustentar, às vezes as pessoas dizem, deputado, você tem condições de ficar em casa porque você tem supermercado, você tem condições de comprar. Não é verdade. Eu me preocupo também com as pessoas que não têm condições de comprar. Agora, o que não é possível é a pessoa comparar a economia com a vida. A vida, você tendo a vida, você recupera a economia. Então, o governo federal tem recursos suficientes para cobrir o pagamento dos autônomos. Eu tenho certeza absoluta que é a má vontade do governo federal. O ministro Onyx, que é um despreparado, que é um reacionário, ele cria todas as dificuldades para que o cidadão ou a cidadã não possa receber esse auxílio emergencial. Eu diria a você com muita clareza, é necessário que o governo cumpra o seu papel. Todos os países do mundo estão cobrindo, financiando, pagando para as pessoas que estão sem
comida, sem cesta básica em casa. Eu diria a você, o prefeito de Milão, Milena, de Milão, Sim. pediu perdão de público por ter liberado as pessoas para irem para as ruas. Ele disse, teve a grandeza de dizer, eu fui culpado porque liberei as pessoas. Se eu tivesse adotado as providências necessárias que o caso requer, ou seja, nós fizéssemos o isolamento social, aí sim não teria morrido muitas pessoas. Então, só tem 2 presidentes no mundo que defendem a abertura do comércio, que as pessoas irem para as ruas. É Nicarágua e o Brasil. Todos os outros, a ciência e todos os presidentes defendem que as pessoas façam isolamento social. Deixa eu ler um pouquinho aqui a participação do povo. Está aqui o João Honorato dizendo: hoje Moro está avaliando pedir demissão, Paulo Ipiranga Guedes está avaliando se demitir. Hoje foi marcado como o dia que esse governo foi mais avaliado, e corta aqui mais um pouquinho, mas embaixo as pessoas já assinam embaixo dizendo que todos os ratos estão pulando fora do navio que está afundando. Sheila aqui concordando, um presidente despreparado. Moro, Guedes e companhia já estão caindo fora, o Neilton também participando aqui. Agradecer a participação de vocês e trazer aqui, deputado, alguns questionamentos. Eu estava lendo aqui uma pergunta falando sobre o Ed Gil, deixa eu ver aqui que eu já me perdi de tanta pergunta. O Ed de Fone está dizendo aqui, ele quer o tempo todo desviar a atenção. Deixa eu ver aqui. Evaldo, vamos ver o que é que o Evaldo está mandando aqui. É preciso acabar com a politicagem no país neste momento de crise, cada um olhando para o seu próprio umbigo. O senhor concorda que a gente está tendo muita politicagem, deputado? Olha, eu não estou vendo muita politicagem, eu estou vendo pessoas com opiniões diferentes. Agora, nós temos um presidente da República que quer ir contra a ciência. Inclusive, eu estou falando fatos. Quando eu disse que ele disse que a economia é mais importante do que a vida, foi ele que disse. Quando ele disse que vão morrer 7 milhões de brasileiros, foi ele que disse. Porque quando ele disse que 70% vão ser contaminados, ou seja, 140 milhões vão ser contaminados. Como morre em média 5%, 7 milhões vão morrer. O que ocorre na realidade é que, se você me permite, eu vou me dirigir aos comerciantes. Eu sei que o seu programa tem uma grande audiência, ao comerciante. Eu sei que você quer pagar sua fatura, que você quer pagar seu boleto. Agora, se você abrir seu comércio, o que é que vai ocorrer? Ou você vai ser contaminado, ou um funcionário seu vai ser contaminado, ou os clientes vão ser contaminados. Porque, infelizmente, o vírus é muito covarde, mas ele é muito forte. E 86% das pessoas têm o coronavírus e não sabem. Então, nesse momento, nós temos que lutar pela vida. A economia nós vamos pensar depois. O emprego é importante? Claro que é importante. O trabalho é importante? Claro que é importante. Mas, nesse momento, o mais importante é a vida. Se nós tivermos a vida, nós recuperaremos a economia depois. Agora, se nós não tivermos a vida, para que a economia? Sim. Então, as pessoas têm de se conscientizar que é muito grave. Eu vi uma reportagem na Alemanha, que a segunda pessoa que foi contaminada na Alemanha, que eles fizeram um estudo e saíram vendo como é que o vírus chegou lá, uma chinesa trabalhava numa fábrica, foi passar o sal para uma pessoa que estava na outra mesa e, através daquele sal, contaminou o colega de trabalho. O colega de trabalho, com aquele sal, contaminou 4 pessoas que estavam na mesa. Então, o vírus é muito covarde. Nós não temos nem vacina, nem remédio. O único remédio que nós temos é ficarmos em casa. Eu sempre disse essa frase e vou repetir aqui para vocês. Nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos ficar em casa. Vamos criar as condições para que o cidadão tenha a sua comida, tenha a sua cesta básica, e só as pessoas essenciais que devem ir. As pessoas que trabalham na saúde, quem trabalha na Embasa, quem trabalha na Coelba, os garis, as pessoas que trabalham em supermercado, em farmácia, em posto de gasolina, essas pessoas saiam, mas botem a máscara, ande com álcool. Aí sim, nós vamos vencer essa pandemia com o menor tempo de espaço possível.
Deputado, já que você está falando sobre essa questão aí de comércio, de abertura, né, dos negócios, eu queria sua opinião a respeito de São Paulo. Eu vi a declaração ontem do governador Dória falando já da abertura gradual a partir do dia 11 de maio, sendo que São Paulo tem uma taxa de mortalidade de 7% aí, né, do Covid. Você não acha que é cedo, não, essa medida, essa abertura gradual? Ou você acha que esses cálculos que eles estão fazendo vai funcionar? Olha, eu não morro de amores pelo governador de São Paulo. Acho ele, inclusive, uma pessoa oportunista, uma pessoa que eu não tenho nenhum apreço político por ele. Mas eu não posso deixar de reconhecer que ele, nessa pandemia, tem feito um trabalho que eu diria sério. O que ele está é que ele quer que o isolamento chegue a 70%. Ele está chegando no máximo a 51%, 52%. Então, o que é que ele está fazendo? Na minha opinião, ele vai ter uma abertura lenta e gradual para que as pessoas, se continuar aumentando o índice de mortalidade ou de contaminação, ele vai chegar novamente e vai dizer, vou fechar o comércio porque eu abri e vocês não cumpriram o acordo conosco. Porque é tanta exigência nessa abertura que divide a responsabilidade, né, com o divide a empresariado. responsabilidade. Então, eu sou uma pessoa seguinte, todo mundo sabe que eu tenho divergências políticas com o prefeito Assemineto, mas ele e Rui Costa os dois tiveram a grandeza de fazer uma união no sentido de combater o coronavírus. Então, Sim. eu reconheço as pessoas, mesmo adversários políticos, quando fazem uns bons trabalhos. E este prefeito do governador do São Paulo tem feito um bom trabalho. Ele teve um gesto político, do secretário de saúde teve o coronavírus, ficou em casa, o subsecretário de saúde, Sim. e ele mostrou o exame que ele não estava contaminado, diferente do Bolsonaro. Que até hoje ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. ninguém sabe, porque o que Bolsonaro fala, o que ele diz sentado não segura em pé, o que ele diz em pé não segura sentado, porque ele diz uma coisa de manhã, de tarde ele faz outra. Ele vai para a passeata daquela, discursa, coloca no Instagram dele, atrás uma faixa defendendo um AI-5. Ele disse, no dia seguinte, numa correspondência para o presidente Supremo, que foi para a passeata em defesa da liberdade. Então, é um homem desse tipo. Então, eu sou um político, todo mundo sabe que eu sou um político que tem um lado, eu sou um político que tem posições, mas eu tenho de reconhecer. O Mandetta, por exemplo, é do DEM, mas ele defendeu o que? Ele defendeu a ciência. Ele defendeu O que você está o quê? achando desse novo ministro, deputado? Eu acho que um ministro que diz uma frase daquela, eu já reprovei ele no primeiro dia, quando ele diz o seguinte, olha, nós vamos escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Se nós só tivermos um respirador, se a pessoa for mais velha e mais novo, nós vamos salvar o mais novo, porque ele precisa viver mais tempo. Isso não pode vir de um ministro. É muita falta de amor à família daqueles que têm uma certa idade. É um desrespeito com a vida. Eu sei, o médico disse ontem de Manaus que tem momento que tem de escolher. E ele é o pior momento da vida dele, ou seja, ele criticando o ato que ele está fazendo. O ministro não, o ministro está dizendo que vai ter de escolher. Incentiva e aprova, e é isso mesmo. É uma coisa, um desrespeito à vida. Quando você não tem amor à vida, aí você perde o amor a tudo. Porque a coisa mais importante é a vida, Milena. Com a vida, nós vamos recuperar o país. Agora, sem a vida, não tem como se recuperar. Então, esse ministro, ele não é transparente. Você vê que a primeira coletiva foi ontem. Os dados são todos escondidos. Ele já está... porque ele, antes de ser ministro, ele fez vários artigos que ele defendia o isolamento social. Depois que ele é ministro, ele já está querendo fazer uma abertura gradual. Ou seja, é um ministro que não fala o que ele pregou antes. E quando ele começou a dizer que está sintonizado com o presidente da República, e todo mundo sabe que o presidente da República não quer seguir a ciência, não quer seguir a medicina, nem quer seguir a técnica. Tem uma pergunta aqui da Santana Sócrates. Santana Sócrates. Ele fala assim, deputado, no dia 21 de março, um mês atrás, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 10 milhões de testes para o Covid-19. É lenda urbana? É possível acreditar? Será que chegam mesmo esses testes? Porque realmente, como você falou no início, comparar o número de casos, né, dos Estados Unidos, o crescimento da curva, o pico, não tem como comparar com aqui, né? Porque aqui o que a gente menos tem feito é testar. E lá é a ferramenta que eles estão utilizando, né? É o teste. Aqui está em falta total. A gente pode acreditar nessa declaração aí do Ministério da Saúde, deputado?
Olha, Milena, eu diria a você o seguinte, eu tenho procurado, durante esse período, 35 dias aqui, fazer meus vídeos, mandar meus vídeos, dando 3, 4 entrevistas por dia, estou conversando com as pessoas, eu procuro cumprir o meu papel. Agora, não é possível que os Estados Unidos, 780 mil pessoas contaminadas e o Brasil com 50 mil. É inacreditável. Lá tem 780 mil, porque lá estão fazendo o teste. Quando você não faz o teste, você não tem condições de ver quantas pessoas estão contaminadas. Você viu o que ocorreu em Pernambuco, uma cidade no interior do estado que não tinha ninguém contaminado, fizeram um churrasco e morreram 3 da família. Na mesma família. Na mesma família. Então, eu diria a você que eu acho que no Brasil tem mais de 200 mil pessoas contaminadas. E acho que já morreram mais de 30 mil pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade. É uma realidade, porque muitas pessoas estão morrendo e os resultados chegam depois. E você só vai acreditar quando você vê pessoas próxima a você, as pessoas morrerem. Eu já vi 2 casos. Um colega meu, o segundo que morreu na Bahia, foi um colega meu de escola, 64 anos de idade, diabético, hipertenso, que morreu pelo coronavírus. Vi a tia do deputado Marcelinho Veiga, que é meu genro, a tia dele também faleceu pelo coronavírus. Ou seja, está começando a chegar nas pessoas. Infelizmente, vai ser momentos difíceis. Ontem o ministro Luiz Fernando criticou a imprensa que só fala em morte e fala em caixão. Quando a imprensa fala em morte e fala em caixão, está falando uma realidade. Ele está mostrando as valas, ele está mostrando as pessoas no hospital. Hoje eu vi um vídeo de 4 minutos do Dr. Calil, que é um dos médicos conceituados, que no início ele defendia a liberação, que não precisa ficar em casa, não, tal. Depois que ele pegou o coronavírus, ele mudou. Ele disse que a coisa é muito grave, a morte, ele disse que a doença, ele, graças a Deus, salvou. Ele teve as condições de estar no melhor hospital do mundo, com todos os melhores médicos, tem estrutura, tem condições, e salvou. Mas muitas pessoas não têm plano de saúde, e os 4 estados já estouraram. Manaus, Amazonas, Ceará, Pernambuco e São Paulo já estão no limite. Então, ou nós nos conscientizamos que o nosso papel é ficarmos em casa, conscientizar as pessoas, porque muitas pessoas não acreditam. Você vê de domingo as pessoas jogando dominó, jogando bola, andando na praia, conversando com um ou outro. Então, eu diria o seguinte, o brasileiro, infelizmente, só fecha a porta depois de roubado. A coisa é muito grave. E, eu repito, ou nós vamos ficar em casa por um bom período, ou, infelizmente, os índices vão aumentar. Hoje foi o pior dia, morreram 407. Daqui a pouco vai ser 500, daqui a pouco vai ser 600, daqui a pouco vai ser 1.000 por dia. Aí as pessoas vão chorar pelo leite derramado. Eu tenho feito meu papel. Desde o início, Milena, eu cheguei de Brasília, nós tivemos reunião com o ministro Paulo Guedes e com o ministro Mandetta, e o Mandetta disse, se nós não fizermos a quarentena, vão ser contaminados 30%. 30% dá 60 milhões. 60 milhões vão morrer 3 milhões, não é isso? Sim. 3 milhões de 60%. Isso na cabeça do Mandetta, se nós não fizermos a quarentena. A partir dali, eu me conscientizei que a única forma de nós enfrentarmos o coronavírus é ficarmos em casa e criarmos as condições. Eu estou aqui votando, eu, inclusive, estou dando essa entrevista e olhando para a televisão, que estamos votando, inclusive, a liberação do FIES, para as pessoas que têm pagamentos FIES serem liberados durante a pandemia. Ontem nós votamos o microempresário, nós estamos votando, nós estamos cumprindo com o nosso papel. Está faltando apenas o executivo, como a gente chama na gíria, o executivo, executar, que é a Executar. função. Uma palavra diz executivo, é para executar. E ele não está executando, ele está demorando muito.
Deputada, a gente falou de São Paulo, dessa abertura gradual, eu vi também aqui alguns números, parece que 9 estados, né, mais o Distrito Federal, também estão abrindo aí o comércio. Santa Catarina abriu também recentemente. A gente tem aqui um comentário do Danilo Souza, ele falando: o comércio tem que ser reaberto parcialmente, tomando todas as precauções possíveis. Vai ter pessoas que não têm nenhuma condição de ficar tanto tempo em isolamento. Você acha que a população brasileira vai ter essa consciência dessa abertura gradual, de usar máscara, de se prevenir? É o momento de pensarmos assim, como está pensando o Danilo, como está pensando aí governantes de pelo menos 9 estados brasileiros, ou ainda é cedo? É muito cedo. Também acho. Se os governos estavam proibindo as pessoas de saírem, e você, quando liga a televisão, vê aquelas filas enormes, as pessoas se aglomerando, as pessoas se abraçando, 90% sem máscara, imagine quando liberarem o comércio. O prefeito de É, Feira de Santana e o de Alagoinhas, para mim, cometeram dois erros primários: liberar o comércio, e podem ter certeza que vai aumentar. Se nós que estamos fazendo a quarentena, que eu diria em torno de 50 pessoas estão em casa, e 50% das pessoas estão em 50%. casa, e 50% estão ou indo trabalhar no trabalho essencial ou indo para as ruas. Você vê que nós estamos aí morrendo 400 pessoas por dia. Isso oficial. Imagine quando abrirem. Sem testar. Sem testar, nós não temos testes. Se você pegar o mapa da Bahia, está praticamente em todas as regiões. Em Deputado, você não está todas as preocupado com regiões da Ilhéus, Bahia. não? Ilhéus me preocupou bastante, Estou preocupado triplicou, né, com. o número de casos, assim, 11 dias, Eu, está crescendo lá assustadoramente. olha, Ilhéus me preocupa, Feira de Santana me preocupa muito, muito a região do extremo sul, me Sim, preocupa muito os bairros periféricos, porque esse coronavírus, Milena, começou pelo rico, é quem viajou para o exterior, não é isso? sim, Meu amigo, que graças a Deus escapou, Augusto Castro, ex-deputado estadual, que você conhece, sim. ele veio do exterior, pegou o coronavírus, passou para a esposa, e ele só não morreu porque ele chegou no hospital e ele tinha doado, através de uma emenda parlamentar do deputado federal Jutaí, um respirador. E ele usou, foi o primeiro a usar esse respirador. E o médico me disse que ele foi salvo por aquele respirador. São coisas da vida. E graças a Deus ele ficou, salvo engano, 15 dias entubado e graças a Deus escapou. Mas muitos, infelizmente, não tiveram as condições. As pessoas falam, mas estão morrendo acima de 60 anos. Claro, a média maior é de 60, mas morreu criança de É, 3 aqui já anos. caiu, né, 40, 49 aanos, me parece, já abaixou mais aqui no Brasil. O, É, aí no Hospital Irmã Dulce morreu um enfermeiro que, salvo 30 e engano, poucos tinha anos. 30 e poucos anos. É. Então é muito grave, a situação é gravíssima. Agora, eu diria a você o seguinte, eu fico preocupado, fico muito ansioso quando vejo as pessoas não terem noção exata deste coronavírus. Repito, se a Itália, a Espanha, a França, os Estados Unidos, que têm outra estrutura que nós não temos, passaram por momentos difíceis, chegando a morrer 1.000 e tantas pessoas por dia. Os Estados Unidos chegou a morrer 4.300 pessoas no dia. E quando chegar no pico do Brasil, que dizem que é em maio e junho, aí a situação vai ficar grave. Eu diria a você, se conscientize, fique em casa, sob pena, e nós, primeiro, aumentarmos esse período do sofrimento e nós aumentarmos os índices de mortalidade no Brasil. Deixa eu ler a participação aqui. O deputado Marcelinho Veiga estava fazendo aquela consideração que a gente falou no início, né? O próprio presidente desvirtua o foco de combater o coronavírus, cria uma crise institucional a cada dia, e hoje, como a gente falou no início, foi a confusão com o ministro da Justiça. Divino Brown está aqui comentando: muitos bairros estão com o comércio funcionando, né? Mesmo com os decretos aí em vigor, a gente vê as pessoas descumprindo, então falta mais fiscalização, né, para estar verificando essas aberturas aí de comércio, e também utilização de máscara nas ruas e todos os cuidados, né, que são necessários. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui o pessoal parabenizando o prefeito de Salvador, ACM Neto. Pessoal, tem alguns bolsominions aqui dizendo que você está falando muito mal de Bolsonaro.
saúde que eu já li. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta específica, né? Tem aqui o Neilton comentando também sobre essa questão política. É uma loucura trocar. Deputado, queria falar um pouquinho sobre, já que a gente está falando de Bolsonaro, de aprovações de projeto, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto verde e amarelo. Eu vi que a oposição está falando que os empregadores vão demitir para depois contratar nessa modalidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto, porque eu acho que beneficia, né, muita gente, e falar um pouquinho se existe alguma medida protetora para que não tenha ações, como é que está o andamento desse projeto. Olha, eu votei contra esse projeto que ele fala verde e amarelo. Eu votei contra Oi? porque mexe na CLT, em 43 artigos Hum. da CLT. É um caso que você prejudica muito o trabalhador e privilegia. Eu acho que é uma maneira de você acabar com as leis trabalhistas. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que segurar o emprego. E o que é que vai ocorrer? Muitos vão ser demitidos para ser contratado pelo verde e amarelo, porque aí não tem as garantias que tem em termos empregatícios. Fundo de garantia, 13º, você ter trabalhado de domingo. Então, nós da oposição, que somos a oposição ao governo Bolsonaro, nós votamos contrário. Fizemos várias emendas para melhorar, melhoramos, diga-se de passagem, o relator melhorou muito, mas mesmo assim não foi ideal. Acho que a conquista das leis da CLT é uma conquista do trabalhador. Você trabalhar dia de domingo é dia da família, sempre foi. Se você, é esposo, trabalha no domingo, a esposa trabalha no sábado, o filho trabalha na segunda-feira e você vai folgar dias diferentes, como é que você vai fazer o famoso almoço de família, os contatos com a família? Então, o domingo é o dia sagrado para o descanso. Então, se você coloca um dia de domingo igual a um dia de quarta-feira, você privilegia o empregador e maltrata o empregado. Então, votei contra. Eu acho que, primeiro, lembra da reforma trabalhista que diziam que ia criar 5 milhões de empregos, não criou nenhum. Agora, o Verde e Amarelo não vai criar nenhum emprego. Eles aproveitaram a fraqueza do momento para colocar esse projeto no Congresso e passar numa votação virtual. Que a votação virtual a gente, infelizmente, tem pouco espaço para obstruir. Mas voltando ao assunto que o Bolsonaro está criticando, isso é normal e natural. Eu sou uma pessoa, Milena, que eu respeito muito o contraditório. Eu acho que as pessoas pensaram diferente e eu gosto do Bolsonaro. Se você gosta da ditadura, você tem que gostar do Bolsonaro. Se você gosta da tortura, você tem que gostar do Bolsonaro. Se você gosta de um homem que tem mais amor à economia do que à própria vida, gosta do Bolsonaro. Se você gosta da milícia, de um miliciano, gosta do Bolsonaro. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Existem 20 a 25% de pessoas que pensam igual ao Bolsonaro e eu respeito. Eu acho que eu não sou unanimidade e nem ninguém é unanimidade. Agora, o que eu digo é o seguinte: coloque a sua cabeça no travesseiro. Coloque a sua cabeça no travesseiro. Veja um homem que ofende a esposa de um presidente da França dizendo que é feia, que a dele é bonita. Um homem que diz que o presidente da OAB, que todo mundo sabe que o pai do presidente da OAB foi torturado, Santa Cruz foi torturado. Ele disse que nada, morreu nada, ele que matou o exército, ele que atirou no exército. Ou seja, uma pessoa que não respeita, não tem sentimento de respeitar a família que sofreu pelo desaparecimento de um pai. É uma pessoa que defende, sem dúvida nenhuma, a tortura. Quando ele votou no impeachment, ele defendeu o maior torturador do Brasil, que foi Ultra Sintra. Ou seja, eu diria a você com muita clareza: se você é Bolsonaro, eu respeito. Agora, coloque a sua cabeça no travesseiro. Veja o que é que Bolsonaro tem de positivo. Um grande amigo meu, que você me permite, eu não vou dizer o nome, que para mim é uma referência na Bahia, me fez uma correspondência e me disse a ele que Bolsonaro é uma pessoa que tem inigualáveis qualidades. Eu digo, diga uma só. Diga só uma. Fale uma. Ele é preparado? Não. Ele respeita a vida? Não. Ele tem amor ao Nordeste? Não. Chamou todos nós de Paraíba. Ou seja, não diz respeito ao paraibano e ao nordestino.
Ou seja, é uma pessoa que eu diria a você com muita clareza. Ele ganhou as eleições pelo ódio que as pessoas têm, pela facada e pelos fake news que eles fizeram no mundo. Ele tem uma rede de fake news que a mentira, você mandando 200 vezes, Milena, por segundo, Se passa a torna ser verdade. verdade. Então, ele ganhou as eleições, torna-se verdade. Então, ele ganhou as eleições por uma série de fatores. Mas eu diria a você, o Bolsonaro ultrapassa os limites da imaginação que um homem que não respeita a vida não tem condições de ser presidente da República do nosso querido país. Tem algumas pessoas aqui, deputado, participando do interior do estado. O Rodrigo está falando aqui em Muritiba, não estamos vendo ação alguma do executivo. Também tem aqui uma participação falando do primeiro caso em Cruz das Almas, né? Cruz das Almas já teve aí a sua primeira confirmação. Lucas Calixto está aqui parabenizando algumas pessoas, né, que são de Salvador, Ed de Fone também, as iniciativas e ações do prefeito Assemineto. O deputado Marcelinho Veiga aproveita para participar, dizendo que os municípios, sobretudo os pequenos, estão precisando muito da ajuda dos governos, né? Ele tem recebido aí diversas demandas e questionamentos dos prefeitos. E aí eu quero lhe perguntar, porque eu fiz a pergunta para os deputados estaduais, sobre essas aprovações todas dos decretos, né? E fica aquela polêmica, assinou cheque em branco, vai ter desvio de verba, a Assembleia não vai poder fiscalizar, os tribunais, como é que vai ser? O senhor acredita foi cheque em branco essa aprovação toda desses decretos aí de calamidade para que os gestores tenham maior facilidade de receber e de utilizar os recursos? Não, eu não acho que foi cheque em branco, porque o gestor hoje, ele é muito fiscalizado. Vamos dizer, quem fiscaliza o executivo? O Tribunal de Contas do Estado, do município, da União. O Ministério Público. No caso de prefeitos, a Câmara de Vereadores. No caso do governo do Estado, as assembleias. Os executivos são muito fiscalizados, principalmente pela mídia e principalmente pelas pessoas da própria cidade. Hoje, um gestor, para desviar, ele tem grandes dados. E, nesse momento, a gente tem de, pelo menos, dar um voto de confiança, agora fiscalizando. Nós, por exemplo, no Congresso, aprovamos o orçamento de guerra. O que é orçamento de guerra? É um orçamento exclusivo para o combate ao coronavírus. Porque no processo democrático, no Estado de Direito, os poderes são independentes, mas são harmônicos. O Congresso aprova. E o Executivo é quem faz, é quem executa. Agora, só que o Bolsonaro não tem boa vontade. Nós votamos numa rapidez terrível no Senado e na Câmara, por votação virtual, passamos de 200 para 600, e ele demorou 3 dias para sancionar uma lei que você pode fazer em meia hora, em 1 hora. Então, ele não tem boa vontade, porque ele defende o caos, ele defende o confronto. Agora, tem de fiscalizar. Isso eu acho que tem de fiscalizar. Mas, nesse caso, eu defendi que nós temos de dar um voto de confiança aos gestores que foram eleitos pelo povo para que eles possam executar as obras ou criar as estruturas necessárias para o combate ao coronavírus. O governador Rui Costa fez o Hospital Espanhol, a Fonte Nova, o campo de futebol do Bahia, que o Bahia não tem estádio, o Bahia só tem campo, então, não tem estádio. Então tem um campo lá que serviu para fazer... Eu pensei que o senhor era tricolor. Não, eu sou Vitória. Eu sou... Agora, eu gosto muito do futebol, eu sou apaixonado pelo Vitória. Mas Belintani, você não vai poder falar mal. Belintani está fazendo um excelente trabalho. Não, o Belintani, inclusive... Você quer levar ele para o Vitória? Não, deixa ele lá no Bahia. Agora, quando ele queria ser candidato a prefeito, que queria vir, eu telefonei para ele. Aliás, eu coloquei num site aí desse aí, defendendo que ele fosse candidato. Porque mesmo sendo do Bahia, ele é um bom gestor. E eu diria o cavalo você passou que selado e ele não conseguiu, né? Ele não teve coragem de ser candidato, entendeu? Ele, é verdade. Talvez ali ficou preocupado. Ele preferiu um pássaro na mão que 2 voando. E ser presidente do Bahia é uma honra, e para ele tinha um compromisso. E eu gostei da conversa dele e eu espero que no futuro ele saia candidato, porque ele é um bom gestor. E se ele fosse do meu partido, eu votaria. Agora, eu separo política no futebol. Eu sempre achei que a política é uma coisa e o futebol outra. Eu sou Vitória, mas quando o Bahia joga com o time de outro estado, eu torço pelo Bahia.
Ah, ainda bem. Olha só, tem uma pergunta aqui do Júnior. Deputado, o senhor concorda que municípios sem casos confirmados, né, de Covid abram o comércio normalmente? Mas os municípios pequenos no interior estão com o comércio aberto. Aberto, né? Estão tudo Dep- aberto. Se você for na minha querida terra natal Antas, está o comércio aberto, nunca teve um caso. Eu telefono todos os dias, eu pedi até o prefeito de Deus. Se você acreditar em Deus, se você não acreditar em Deus, você não alcança os seus objetivos. Segundo, você está preparado para ser governador. Você conhecer as demandas, as necessidades, ter condições como gestor, como político, de exercer um cargo tão importante. E o terceiro não depende de vereador, não depende de prefeito, não depende de governador, nem de deputado, depende do povo. Se o povo quiser, você será governador. Bolsonaro, o povo quis, ele foi governador. Quem não lembra da eleição do Valdir Pires? Eu acho que você era menininha, né? Acho que não tinha nem É, nascido ainda, né? não, já Então, tinha. mas estava um bebê. Então, a eleição do Valdir foi um levantamento do povo. Então, depende do povo. Se o povo quiser, eu vou ser governador. Se o povo não quiser, eu vou tentar continuar em O Brasília, que dia eu estou chega, no gostando dia muito. que tiver de ser, chega. Deixa ele falar, já que você está falando de governador, tem uma pergunta aqui do Neilton Salles, ele fala, deputado, o que você está achando do posicionamento dos governadores do Nordeste do enfrentamento ao coronavírus, mesmo sem a ajuda do presidente? Estão tirando Eu, de tô ach- letra, estão desempenhando um bom trabalho, a maioria deles, né? eu acho que os governadores foram a salvação do nosso país. O presidente Bolsonaro perdeu as condições políticas de administrar. Você imagine que ele passou 2 meses para admitir Mandetta, certo? Ou seja, ele Criando estratégias, criando pensando em estratégia para como, admitir. né? Quando o presidente não tem condições de demitir um auxiliar seu, você perde as condições de gerenciar. Então, quem está gerenciando são os governadores. E a maioria esmagadora está fazendo um bom trabalho. Os governadores fizeram o que a ciência orientou. Porque, Milena, eu não sou médico, você também não é médica. Então, o que é que nós temos de seguir? A ciência. Se você for falar de política, eu entendo. Se for falar de engenharia, como tem 30 anos que eu fui engenheiro, eu vou estudar. Se eu pegar no meu computador durante 2 meses, 3 meses, eu aprendo. Você, quando falar em marketing, em jornalismo, você entende. Agora, se você vai falar em medicina, você não vai entender. Então, o que é que você vai entender? Seguir as pessoas que estudaram, que sabem. É isso que o Claro. Mandetta diz. Eu estou seguindo a ciência. Então, todo mundo defendeu o isolamento social, menos Bolsonaro. E os governadores, salvo engano, 23 dos 27, decidiram não seguir o presidente da República. O Rui Costa mesmo disse, se ele mandar suspender o isolamento aqui, eu não suspendo. O Supremo diz que são os Teve que prefeitos e intervir. os governadores que decidem pelo isolamento. Então, ele ficou completamente isolado e os presidentes exerceram, os governadores e os prefeitos exerceram exerceram com muita eficácia o papel em defesa da vida, em defesa do isolamento. Deixa eu lhe contar, a gente já está uns 6 minutinhos só para finalizar. Eu quero ler essa consideração aqui e quero lhe perguntar um pouquinho sobre eleições municipais. Coisas rápidas, perguntas rápidas. Olha, ele fala aqui, deputado, Bate-boca, como é que somente é? em Minas, Ping-pong. ping-pong, só essa consideração, somente em Minas, o número de mortes por insuficiência respiratória subiu para mais de 7 vezes o registro de mortes. E isso está sendo subnoticiado. Então, é o que a gente falou. Tem muitos dados que não são comprovados porque falta o teste e tem gente morrendo de corona que não está entrando nessa contabilização toda, né, deputado? Com certeza. Esse negócio de dizer que morreram 3 É. mil, eu não acredito. Eu acho que já está próximo de 50 mil. Eu acho. Porque se o São Paulo, os hospitais de São Paulo, por exemplo, que é o maior estado do país, tem a maior estrutura, já não suportam e está morrendo em média lá 6%, então pode ter certeza que nós já chegamos aí próximo entre 40 e 50 mil. E contaminados, eu acho que já passamos de 200. É claro que os governos têm dificuldade de dar o número exato porque nós não fazemos os testes. Sintra Pizzaria está me perguntando aqui, Milena, você concorda com essa opinião do deputado Sintra? Eu, como jornalista, não estou aqui para concordar ou discordar com o deputado, eu estou aqui para perguntar e saber a opinião dele. Muitas coisas eu concordo, outras coisas não. Mas aqui eu prefiro ouvir o que ele fala do que falar o que eu penso, né? Mas Afinal, ele que é o se eu me entrevistado. dirigir a ela, olha, ela é da pizzaria, não é isso? Eu compreendo É, sua situação, Cíntia, eu compreendo, eu respeito. Você está preocupada com o pagamento da boleto, da fatura, do funcionamento do seu estabelecimento. Isso é normal e eu compreendo. Agora, Sintra, pode ter certeza que a vida é muito mais importante
do que a estrutura nesse momento. Quando nós passarmos isso, nós vamos ver, quando nós chorarmos nossos entes queridos, que aqueles que defendem o parlamento tinham razão. Sei que é difícil a pessoa precisar trabalhar e não ter a estrutura, as condições de fazer. Mas eu lhe digo de coração, o importante é viver. Depois a gente junta os cacos e vamos consertar a economia. Ó, o Batan aqui presente, mandando um abraço. Meu deputado, futuro governador da Bahia, Nilma. Deputado dobrando o número de casos de contaminação diariamente. Gente, não vai dar para ler a participação de todos vocês, mas eu queria saber do deputado Marcelo Nilo sobre eleições municipais. Primeiro, se o senhor acredita que vai ter o adiamento das eleições ou será que conseguimos ter eleição 5 de outubro? Olha, Milena, é uma pergunta muito difícil de responder. Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu gosto de dizer sim, não. Mas nesse caso é muito difícil, porque vai depender do período da pandemia. Vai terminar em julho, vai terminar em agosto, vai terminar em junho. Eu acho, pessoalmente, que nós teremos eleições em dezembro. Em outubro nós não vamos ter condições, porque você não pode ter eleição sem comício. E é impossível fazer comício em agosto, setembro, que nós estamos ou saindo da pandemia ou no fim da pandemia. Então, eu acho que nós teremos em outubro, porque prorrogação do mandato é muito difícil passar no Congresso. Muito difícil. Sei que tem prefeito que quer que seja daqui 2 anos. Sei que tem candidatos a prefeitos que hoje estão na banda B que querem eleição esse ano. Agora, pessoalmente, minha opinião pessoal é que nós teremos eleições em dezembro. Mas isso é opinião pessoal, mas não é um compromisso. Certo. Já responde aqui a colocação, então, do Adriano, que está aqui. Deputado, as eleições têm que ser adiadas. Nós, pré-candidatos, estamos sendo prejudicados